Uma boa noite a todos, sintam-se todos abraçados, sintam-se todos muito bem-vindos aos novos, e que a espiritualidade amiga possa nos envolver, nos iluminar, nos intuir, para que as nossas reflexões possam atender às necessidades mais gerais e atender aos corações que buscam esclarecimento, orientação e discernimento. Que a doutrina dos Espíritos é assim: quanto mais nós tentamos nos aprofundar nela, mais nós clareamos algumas ideias e mais nós podemos tentar servir como alguém que compartilha esse clareamento de ideias, para que nós possamos um dia formar um caldo único, um suco da mesma cor, para que os nossos pensamentos não sejam tão diferentes uns dos outros, criando turbulência e instabilidade. Os pensamentos diferentes, as ideias diferentes, elas são muito construtivas, são essenciais para a sociedade. E as turbulências e as contradições aparentes, elas também são necessárias para que as construções sejam baseadas em pensamentos diferentes, em opiniões diferentes. E as turbulências e os escândalos também são necessários, mas não sejamos nós os causadores dos escândalos. Ai daqueles por que vêm os escândalos. Por que eu comecei então com essa fala? A gente veio então trazer um tema proposto pela casa, que é o duelo. O duelo todos nós conhecemos, né? Nos filmes, quando duas pessoas que se desentenderam, lá em épocas mais passadas, elas propõem uma disputa em público, né? Para a gente ter uma ideia, na América Latina, o último país que aboliu o duelo foi o Uruguai, até por volta de 1980. Se tu sentisse a tua honra ferida perante as leis do Uruguai, tu poderia propor um duelo. Não sei dizer se poderia ser em público, se teria que ser numa propriedade particular, mas era aceito. O duelo, então, é um resquício e um remanescente de algumas ideias que nós temos sobre a vida em sociedade. O Livro dos Espíritos nos diz que todos nós temos um sentimento íntimo de justiça, que a sociedade não dá. Deus colocou dentro da gente esse sentimento íntimo de justiça, mas a sociedade aprimora esse sentimento, elabora esse sentimento para que ele possa se elevar ao ponto culminante da nossa ideia de justiça, que é Jesus. Jesus é o justo por excelência. Por que será? Por que será que ele era o justo por excelência? Quando a gente escreve no Google justiça diz o seguinte, que é a qualidade do que está em conformidade com o que é de direito. A qualidade de quem está em conformidade com o que é de direito. E essa qualidade faz o justo perceber e avaliar melhor, discernir melhor, ajuizar melhor. Quando nós buscamos o nosso direito e judicializamos a questão, vamos precisar de um juiz que vai ajuizar perante as leis o que é nosso por direito. Então o justo por excelência, ele tem essa qualidade, ele consegue ver determinados problemas, determinadas situações e pensar e agir de acordo com a justiça. Mas nós sabemos que a visão que nós temos do mundo não é a mesma que Jesus tem. Ele, por ser o justo por excelência, conseguia discernir, classificar
e ordenar dentro da sua escala de valores como cidadão do mundo, cidadão universal, o que era de direito, o que era de merecimento, mas sem julgar, guardando para si. Muitas vezes, quando ele foi convidado a exercer um julgamento, onde a capacidade dele de discernimento foi provocada, não passou por cima da lei. E a lei não caminha de acordo com a lei de justiça, de amor e de caridade. Um duelo era requisitado antigamente, os adversários travavam a batalha, e para a lei isso era justo. Hoje já não é mais. Dentro do que nós entendemos por civilização, não podemos na esquina nos sentirmos prejudicados e proclamarmos em público o nosso direito a derramar sangue. Mas na época podia, isso era aceito. Então, os espíritos superiores dizem o seguinte, que o justo, o verdadeiro justo, ele sabe o limite do direito que com relação a si mesmo reconhece em seu semelhante. Então vamos lá? Não matar. Independente da injúria que sofremos, independente do mal que sofremos, independente do quanto nos prejudicaram, não matar. E nós vivemos ainda com sociedades onde a pena de morte é uma realidade e é considerada pelo direito da localidade uma questão de justiça, né? Quantas mães enlutadas, quantas pessoas prejudicadas com aquela catástrofe da Boate Kiss, né? Quantas pessoas adoecidas pela dificuldade de amainar essa revolta perante o ocorrido, que é uma revolta necessária para que a justiça possa, através das decisões dela, orientar o ordenamento das instituições com relação à segurança, a necessidade de cuidar das pessoas com um ambiente preparado. Mas quantas pessoas que não têm a sua sede de vingança atendida, adoecem, se prejudicam, porque a raiva e o ódio turvam o entendimento sobre as coisas. E se Jesus não tinha raiva nem ódio, mesmo quando cuspido, injuriado, ele tinha um entendimento melhor das coisas. Porque dentro da sua justiça, no trenzinho da justiça de Jesus, nesse vagão, sempre via dois outros vagões: justiça, amor e caridade. Não é possível ser justo com a culminância de Jesus sem a justiça, o amor e a caridade. Quando eu não exerço o olhar sobre o outro com justiça, amor e caridade, eu já estou sendo injusto. Porque Deus se utiliza comigo disso o tempo inteiro, de justiça, mas de amor e de caridade. E se eu não uso a lente que Deus usa para ver o outro como Deus me vê, eu já estou sendo injusto, porque eu estou exigindo do outro uma conduta e um padrão que a autoridade máxima não exige de mim, porque sabe das minhas limitações e da minha ignorância. Quando eu vejo o outro da perspectiva da justiça, do amor e da caridade, eu sou mais brando nos meus sentimentos, eu amenizo as feras dentro de mim, e eu posso até escapar da prisão, escapar de um julgamento, posso até não matar. Outra questão que eu queria trazer para vocês é que essa visão da justiça e do amor e da caridade faz com que nós possamos olhar as pessoas com mais equidade. O que é equidade? É algo que eu não consigo ainda atingir,
Mas eu sei que por trás de uma conduta infeliz, por trás de uma decisão que causou lesão em alguém, que causou prejuízo em alguém, certamente tem alguém ali com uma ignorância muito grande, com uma maldade muito grande, com uma tendência agressiva muito grande. E quando eu penso que esse meu ponto de honra, porque o duelo antigamente era causado por um ponto de honra, quando eu penso que esse meu ponto de honra foi ferido, eu posso diminuir as minhas exigências para com o outro. Afinal de contas, eu não sou o centro do mundo. E os meus dramas não estão no centro do mundo, que nem as novelas mexicanas da Paola Bracho, Os meus dramas não fazem parte do centro do mundo. Quem sabe se eu começar a ver aquele que me prejudica, como ele sendo o centro do meu mundo, eu posso olhar para ele com mais caridade e diminuir esse impulso de vingança que tem dentro de mim. Para que a gente comece na prática, é necessário falar sobre isso. Essa fala está distante da prática. Por isso que quem fala está distante da prática, Nós aprendemos na filosofia espírita que as tribunas espíritas servem para quem fala e depois para quem escuta, Nós, quando nos propomos a aceitar o convite a falar disso, certamente um dia vamos ser convidados ao testemunho. Os filhos, a família, o bolso, os membros, a capacidade de trabalho. Quantas pessoas nós atendemos muito prejudicadas por outras pessoas, muito adoecidas por isso. A doutrina espírita, com as suas luzes, pode nos dar uma luz, que esses processos tão difíceis que nós passamos, esses processos tão quase insuportáveis, eles têm um objetivo educacional. A criança, quando ela se desenvolve, ela vai ganhando dentro dela a presença do olhar do outro. O olhar do outro alimenta na criança uma necessidade de estar em sociedade, correspondendo a algumas exigências da sociedade, porque o olhar do outro espera de mim algo, que quando eu atinjo esse algo, eu me sinto mais próximo do outro, eu me sinto mais com o outro. Então a criança que é bem cuidada, ela vai desenvolvendo dentro dela esse olhar da mãe ou de qualquer cuidador que fica nela. E quando ela vira um adulto, se espera que a maturidade traga uma vontade de corresponder a algumas exigências do outro e também da sociedade. Isso envolve respeito, isso envolve dependência química, isso envolve muitas coisas. Mas esse olhar do outro que buscamos com o nosso desenvolvimento profissional, social, ele permeia algumas condutas nossas. E que engraçado, O que a gente tem lido, que tem amansado a nossa burrice, nos diz que o duelo era uma necessidade por um ponto de honra da sociedade perceber que ali tinha alguém que foi ferido, mas que é honrado. Então o duelo era um movimento onde a pessoa, além de estar com raiva, óbvio, tinha o dever de mostrar para a sociedade que ali existia alguém com princípios, valores. Então, nós vemos que é uma busca por uma aprovação da sociedade mediante um gesto bárbaro. Nós fazemos isso também quando buscamos os duelos virtuais, onde recebemos aplausos pelas nossas grosserias, recebemos aplausos pela nossa ignorância, porque aonde nós iremos sempre haverá pessoas aplaudindo, pessoas como nós, que somos muito parecidos. Nós vemos também o duelo com os motores dos carros,
nas discussões familiares, nós vemos em muitas searas. Também nós vemos até o duelo por quem é mais inteligente, né? É uma forma bonita de duelar. Mas quando buscamos o olhar dos cuidadores, essa aprovação da sociedade, a doutrina espírita nos ensina uma coisa. Vamos ver se eu vou encontrar. Ele busca uma aprovação. Uma aprovação. Quando nós nos movimentamos em sociedade, nós buscamos aprovação. E quando essa aprovação que buscamos está acima dos valores e das paixões da sociedade, nós estamos nos aproximando da justiça dentro de nós. Então vamos pegar um exemplo. Na época, se Jesus quisesse a aprovação da sociedade, talvez ele teria uma outra postura, né? Mas ele sempre foi muito firme, muito enérgico, né? E muito doce. E tinha um olhar que ele queria aprovar. Ele muitas vezes disse que não fazia a vontade dele. Olha que humildade. Não estou fazendo a minha vontade. Porque talvez se fosse a minha vontade, eu faria diferente. Seria uma vontade falha. Seria uma vontade humana. O ser humano, uma das características essenciais, a falibilidade. Nós somos muito falhos. E Jesus dizia: não faço a minha vontade, faço a do meu Pai. Que olhar que ele buscava, gente? Não era o nosso, era o olhar de Deus. Nós sabemos que amar a Deus sobre todas as coisas pode nos orientar em muitas coisas. E é isso que ele nos apresentava. Antes de amar vocês, estou amando a Deus, amando a vontade dele, é aquilo que eu vim fazer. Então, quando nós buscamos essa aprovação e essa honra, será que a palavra honra, ao invés da aprovação social, os aplausos, não deveria ser honrado aos olhos de Deus? Até que ponto conseguimos atingir essa percepção sem nos embaralharmos dos nossos desejos, das nossas paixões, da nossa raiva? Esse é o desafio de muitas existências, de muitos tropeços, porque nós só sabemos mesmo quem somos quando chegam os testemunhos, né? Esses momentos de fazer palestra, de vir para a casa espírita, são momentos de paz entre as guerras. Quais guerras? As guerras que nos atingirão com os nossos testemunhos. Então, quando nós somos convidados a essa reflexão, já é uma preparação para que nós não matemos, para que nós não passamos por cima de alguém que nos ofende. E Jesus também fazia questão de dizer outra coisa, que bom era Deus. Bom era Deus. Não era bom, bom era Deus. Existe uma bondade muito acima do que nós sabemos o que é bondade. Existe uma bondade muito acima do que o amor de mãe, do que o amor de avós. Às vezes nós que trabalhamos com saúde mental, às vezes a bondade do amor de avós é boa demais, a gente tem que dar uns puxão de orelha. E às vezes o amor das mães também está muito bonzinho, faltam limites, faltam frustrações dos filhos. Mas também quando nós estamos nos nossos processos depressivos, do pós-parto, nós também perdemos o vigor para colocar limites e podemos expor nossos filhos às telas, estamos muito cansados. Então são só reflexões. E Jesus, então, com essa sabedoria de quem nos vê com outro olhar. Imaginem nós retornando à barbárie há 10 mil anos atrás. Uma sociedade onde
realmente, olhar atravessado para alguém eu podia me dar muito mal. Podia me dar muito mal. Se nós nos encontrássemos lá, nós não íamos ver sentido em algumas coisas. Não ia fazer sentido tanta violência, tanto ódio recíproco. Esse é o convite de Jesus. Mudem a forma de ver o perdão e a vida em sociedade, porque não faz sentido essa forma, porque não traz felicidade. Lembrei que eu queria mostrar para vocês. A Sociedade Espírita de Paris foi uma sociedade onde Allan Kardec recebia espíritos e recebia muitas mensagens por cartas e fazia também evocações. Foi lá que ele começou, também com o trabalho em casa, né, que vocês podem ver o filme sobre o Allan Kardec. Né? Ele começou a receber mensagens, e algumas mensagens que ele recebia, ele via se aquela mensagem que ele tinha recebido em 1862 contrariava o ensino dos Espíritos em 1858. Se fosse uma mensagem que entrava em contradição, ele não publicava como uma mensagem educativa, não publicava. Então ele sempre estava fazendo uma comparação. E uma das mensagens veio um espírito aonde? O cabelo. Aí, tá, onde eu vi, eu fico falando sem microfone. Mas é o cabo ali, qual foi aquele cabo ali? Esse aí, esse cabo ali. Numa dessas mensagens, só a título de curiosidade, Portugal, na Europa, né? Em 1925 foi o último duelo que teve morte, tá? Até 1925. Então, como nós ainda estamos próximos, né? Então, eu queria mostrar para vocês aqui, Teve um espírito que veio na Sociedade Espírita de Paris, ele veio falar sobre o duelo, tá? E ele disse o seguinte, que tem 3 formas de ver o duelo. Uma forma é as consequências mais gerais, tá? Então foi aquilo que a gente abordou no início, né? Não matar, né? Os mandamentos. E a outra forma de analisar o duelo são as consequências espirituais. O Espírito coloca aqui para Allan Kardec que aquele que mata, provavelmente quando ele desencarna, isso a gente está vendo a opinião de um espírito, não quer dizer que sirva para todas as pessoas que desencarnam e que matam, né, nessa encarnação. Ele diz que a pessoa certamente quando desencarnar e ela tiver mais acesso a uma inteligência espiritual que a carne atrapalha, ela puder raciocinar mais dentro das linhas só do espírito dela mesma, provavelmente mais cedo ou mais tarde ela vai cair numa crise de consciência. Aqui pode ser que ela não caia. Isso caracteriza as personalidades sociopatas, né? São personalidades que elas não sentem culpa pelo que fazem. E até no mundo espiritual nós podemos observar isso. Tem um livro chamado Memórias de um Suicida, que tem um certo hospital, que eu acho que era um padre católico, ele se vestia de padre para sensibilizar o internado. Ele estava tentando criar lampejos de culpa numa pessoa que estava internada e prejudicou muitas pessoas aqui. Eles se utilizavam de filmes, ele podia observar as coisas que ele fez durante a encarnação, mas ele era duro, ele não se ajoelhava. E aí, tá bom? E aí, quando nós conseguimos desencarnar sem matar alguém que nos prejudicou muito, nós vamos presenciar muitos aplausos, muitos olhares amigos, muitas bênçãos para nós, mas não para exaltar a nossa personalidade, não para confundir um pouco o nosso orgulho,
nós vamos receber uma chuva de reconhecimento de espíritos que vão sentir que nós agora aumentamos a família deles, que nós não somos mais como antes, que nós podemos fazer parte daquela turma que foi profundamente prejudicada e não matou, foi profundamente injustiçada, sem a justiça dos homens saber disso e não matou. Então, se nós buscamos uma recompensa, que ela venha nessa certeza que o Espiritismo traz, de que no lado de lá, que é a vida, que não escapa a nenhum holofote, a nenhum canto escuro, a nenhuma mentira, nós vamos ser bem recebidos quando somos prejudicados. E se nós, ao sermos prejudicados, começarmos a entender a virtude dos santos, que riam internamente quando eram muito prejudicados, por se aproximarem de Deus e da sua felicidade e da sua justiça, nós vamos entender um pouco mais o que é o céu, que pode viver dentro de nós, se nós não voltarmos às cavernas, né? Se nós não revidarmos. E como é difícil não revidarmos com os dardos da palavra, né? Das ideias, como é difícil, como demora, pois a fala é uma aquisição que nos possibilita um horizonte de possibilidades e de responsabilidades. Eu não achei o trecho que eu queria mostrar, mas vamos adiante. Então, a honra é esse conjunto de ações e de qualidades que fazem com que alguém seja respeitado. Isso é honra. Então, se eu, na época dos duelos, pedisse um duelo e me desse bem no duelo, só de pedir um duelo, eu ia ter um comportamento e uma ação que estariam atrelados a qualidades que eu ia ser respeitado. Mas por que nós queremos ser respeitados? Por essa turma que nos aguarda lá em cima, nos esperando para que nós estejamos mais irmanados com eles? Ou queremos receber o aplauso dessa sociedade aqui, cheia de escândalos e crises, mas que já está muito mais adiantada que antes? De quem nós queremos? De quem nós queremos um olhar? Aquele olhar que nós buscamos no nosso desenvolvimento, que nos enche de satisfação, quando na sociedade podemos desempenhar um papel construtivo, sendo mães, sendo de qualquer área. Eu atendo muitas mães, e muitas mães precisam voltar a trabalhar. É algo essencial para elas, para o desenvolvimento delas. Algumas não precisam. Algumas estão dentro de episódios depressivos e não conseguem se livrar da culpa de trabalhar enquanto o filho é cuidado por uma instituição. E aí nós temos que fazer uma intervenção. Mãezinha, vamos lá, 3 anos, 4 anos, teu filho está precisando se desenvolver, parar de te acionar tanto, te cansar tanto, porque nessa engrenagem que está, já está virando um processo de adoecimento. Tem outras situações também, tem inúmeras situações. Então, o que mais nós queremos trazer? Para a gente não colocar em prática nossos planos mais ardilosos de vingança, sendo quando somos feridos e já reagimos, nós não temos tempo muito de articular nada, né? Ou quando programamos a vingança contra alguém, nós temos que renunciar. Renunciar ao quê? A um certo prazer que ainda temos com isso. Há um prazer que temos de imaginar quem nos prejudica se dando mal. E também temos que começar a identificar em nós, quando nós sabemos que alguém se deu mal, nós ficamos de certa forma satisfeitos. Quanta escuridão a cavocar, a perceber
só é possível desvendar o mal que tem em nós se nós percebermos o mal em nós. Quando nós percebemos o mal em nós, nós não enxergamos mais tanto no outro, porque estamos tão preocupados em melhorar que damos até um desconto para o outro. Afinal de contas, quanto mais eu vejo coisas em mim, mais eu vejo no outro. Quanto mais eu falo do outro, mais eu falo de mim. Quanto mais eu vejo coisas em mim, mais eu posso ver no outro. Quanto mais eu falo do outro, mais eu falo de mim. Então, essa clareza que o Espiritismo traz nos situa numa outra faixa de sociedade. Chico Xavier, numa psicografia, nos mostra que um escritor muito famoso no Brasil, ao desencarnar, ele teve a possibilidade, na década de 30 do século passado, de visitar um outro planeta. Ele foi visitar Marte. O nome da psicografia é Marte. Eu acho que o nome do livro é Novas Mensagens, tá? Novas Mensagens. E uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente é da área da saúde mental, é que o espírito Humberto de Campos disse que ao andar nessa cidade, em outro planeta, ele não percebia que os humanos, nas ruas, ou ao se locomover, eles não sustentavam a nossa aparência humana cheia de conflitos e preocupações. Comecei a perceber na rua como os irmãos que cruzam o nosso caminho estão sempre com um olhar muito absorvido com problemas, com a busca de se sustentar. E como isso faz parte, claro, da condição humana, o espírito de Humberto de Campos notou que nesses lugares não era por aí que as coisas funcionavam. Talvez as pessoas se cumprimentavam mais, elas não tinham tanto medo umas das outras, porque hoje em dia a gente até não cumprimenta alguém com medo de se envolver já demais, né? Vai que vem algum problema dali. E nesse lugar, uma das aquisições daquela sociedade era, e isso não é um ensinamento do Espiritismo, é só uma reflexão compartilhada. Os humanos daquele local não se alimentavam mais de cadáveres nem de vísceras. Eles já tinham vencido essa busca por prazer alimentar sem o sofrimento. Mas o Espiritismo não diz que a gente tem que ser vegetariano, é só uma reflexão. Se nós pudermos começar a refletir sobre isso, já é o caminho, já é uma mudança. Porque talvez em outra existência podemos pedir até moléstias que nos reorganizem, como as intolerâncias, as seletividades alimentares, que tanto fazem parte do dia a dia de muitas pessoas, né? Mas o justo vive pela fé. O Espírito falou isso numa reunião nossa. O justo vive pela fé e dela se alimenta, e dela se organiza, e dela mantém o seu ânimo. Como manter o ânimo sendo prejudicado? Em primeiro lugar, quando a gente é prejudicado, a gente tem que ver se a gente não foi ingênuo. Porque a ingenuidade, por muito tempo, foi considerada uma qualidade cristã, como se um bom cristão fosse bobinho. Na verdade, não. Uma das leituras aqui sobre o duelo, sobre vingança, sobre justiça, nos diz que a fé espírita não é uma fé ingênua. Em quantos lugares nós vemos a fé ingênua? Em alguns lugares a fé é tão ingênua que você não pode pensar. Você tem que ser ingênuo. Se você pensar, você não tem fé, porque é o diabo que está fazendo você pensar. Então essa fé robusta que o Espiritismo nos convida a trilharmos é um processo, degrau por degrau. Vamos ver uma coisa? Nós percebemos em algumas psicografias do Chico Xavier que quando o cerco estava se fechando ao redor de Jesus,
Ele se movimentava, ele caminhava, ele não ficava no mesmo lugar. E algumas pessoas leem aquela parte, né? Ides, feito ovelhas. E algumas pessoas pensam que tem que ser ovelhinhas. E nós até ajudamos algumas pessoas na psicologia a pessoa poder ter uma postura um pouco mais crítica, pensando nas suas próprias necessidades. Algumas pessoas têm uma educação psicológica tão repressora que se tornam pessoas que casaram para servir, que casaram para só se doar. E existem personalidades que estão prontas para usufruir disso. E aí nós vemos os processos depressivos. Mas isso não significa que a pessoa precisa se separar, ela precisa se tratar. E o casal precisa se tratar. Porque o Espiritismo diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Então buscar Deus, buscar união, é buscar conhecimento, é buscar ajuda, é buscar orientação. O adolescente, ele tem por característica pensar que sabe sobre assuntos que ele não sabe. O usuário de cannabis também é assim. Para tudo ele tem um achismo, para tudo ele tem uma explicação, e o raciocínio dele está sempre em torno de explicações sofismáticas de raciocínio. E quando nós lidamos com a dinâmica do adolescente, nós vemos que muitos de nós, começando por mim, temos um funcionamento adolescente quando achamos que não precisamos ir numa nutricionista, não precisamos pedir uma orientação de um advogado, porque senão eu vou me ferrar bonito. Não precisamos de um educador físico, ou não preciso que o meu filho frequente um turno extra para melhorar os processos educativos. Nós nos encastelamos, nos enclausuramos na ilusão de sabermos. E para que a gente possa quebrar as ilusões, a dependência química, a literatura de dependência química fala nisso, é preciso às vezes chegar no fundo do poço. Infelizmente, fundo do poço. Fundo do poço abre portas, tem mola, tem despertamento, mas também tem aqueles irmãozinhos que não resistem e que sucumbem, mas que não morrem, porque a vida não morre. Nós continuamos, nós lembramos do espírito de Camilo no Vale dos Suicidas, por muitos anos, ouvindo a caravana que nunca se acalma e nunca para de trabalhar, a caravana de Maria. Ele ouvindo os nomes dos resgates e pensando: quando chegará a minha vez? Quando vão me levar? Quando eu sairei daqui? Mas ali não tinha um arrependimento genuíno. Muitas vezes na dependência química nós vemos que o arrependimento não é genuíno. Ele é só uma autoenganação, uma manipulação e uma busca por recuperação, uma nova recaída. E o espírito Camilo, por muito tempo, não teve um despertamento genuíno pela infração da lei que ele teve, que foi tirar a própria vida. Uma coisa é, através do raciocínio, nós sabemos que não podemos tirar a vida de ninguém, nem a nossa. Outra coisa é quando alguém tira a vida de um dos nossos, mas a vida não se acaba. Nós não pelo raciocínio, mas pelo sentimento, não tirarmos a vida de alguém. É diferente, mas é necessário para o crescimento. Nós já passamos por isso. Talvez não passaremos porque a lição não precisa ser essa. Mas Deus coloca limite à nossa postura de adolescente, se aproximando de nós. E a dor é uma forma que o anjo tem de se aproximar de nós. Uma mãe não consegue colocar limite num filho se ela não empregar energia, tempo. Um pouquinho de irritabilidade é bom.
Se ela ficar no racional, ela não tem uma experiência compartilhada com o filho, porque a experiência de limites é uma experiência compartilhada, ela não é teórica. Então, para que nós tenhamos limites, precisamos de experiências compartilhadas. E a dor, infelizmente, no nosso estágio, nos faz nos sentirmos em família, nos sentindo, fazendo parte de uma caravana que precisa de ajuda e de um olhar de Deus, de Jesus e de Maria. Quando o Espírito Camilo se sentiu visto, se sentiu olhado, algo se organizou dentro dele, algo se organizou na justiça que ele fazia das coisas. E foi quando ele começou a pensar: mas por que eu tenho que ser resgatado agora? Por que não outros? Justiça, amor e caridade. Justiça, amor e caridade. Quando nós conversamos com alguém, fazendo o exame do estado mental, que é o que a saúde mental exige, nós analisamos se a pessoa tem capacidade de ajuizar conceitos. Por exemplo, uma banana é gostosa, ela pode ser amarga. Então, não quer dizer que essa banana é amarga e nem doce. Tem que ser experimentado. É utilizar o conceito das coisas em determinadas situações. Nós estamos na caminhada de espírito aprendendo a situarmos a nossa potência divina dentro de uma faixa construtiva para uma construção maior. Porque, imagina só, se Jesus tivesse ataques de fúria, ele pensava e o planeta se destruía, se desmanchava. Não é possível exercer certas habilidades e certos domínios sem primeiro entendermos os nossos próprios limites. Quando uma criança pedala na motoquinha, ela começa a ver que se ela pedalar muito rápido, uma hora o pedal vai escapar e vai dar na canela dela. A dor traz o limite, o entendimento do possível e também do impossível. Então essa fé que nos convida a não ser ingênuos e entender o que é possível dentro da minha caminhada como espírito, dentro da educação que eu recebi até hoje, dentro dos modelos familiares que eu tive, dentro da família que eu estou, dentro da minha condição financeira, dentro da minha condição de inteligência, que a inteligência dessa encarnação não é a minha inteligência verdadeira. Eu posso vir com algumas limitações cognitivas, que se eu tivesse aquele tipo de inteligência, eu me perderia no orgulho. Então isso fica adormecido, mas não fica perdido. Quando eu desencarno, eu vejo que eu sou mais habilidoso que eu pensava. Eu sei tocar algum instrumento, sei falar vários idiomas, mas nessa vez eu vim com essa limitação. Para mim, despertar outras e outras, não ficar olhando para mim mesmo, vislumbrado comigo mesmo. Ou vocês têm alguma dúvida que com a trajetória de vidas milenares que nós temos, todos nós aqui não somos bons em alguma coisa que nós nem sabemos? Certamente somos, certamente somos, certamente. Então a clareza do Espiritismo até nos ajuda a nos reconhecermos, amarmos nós mesmos mais e não olharmos para nós mesmos como desfavorecidos, injustiçados, e entendermos que a nossa visão alcança muito pouco de quem nós somos, mas alcança muito de quem nós mostramos ser nas nossas paixões, nossos instintos, na nossa raiva e nos nossos pensamentos. Quando eu penso no que eu queria fazer com aquela pessoa que me fez aquilo, certamente em algumas vidas passadas eu pude fazer e fiz. Certamente. Que coisa, né? Gente, obrigado pela atenção. A reflexão foi muito importante para mim. E vou encerrar então aqui a noite de hoje com uma das poucas comunicações da Sociedade Espírita de Paris
que foi dada em conjunto por muitos espíritos, não foi uma comunicação de um espírito só. Olha que interessante. Os espíritos começaram nessa comunicação na Sociedade Espírita de Paris a dizer cada um uma ideia curta. Eles foram se complementando como se fosse um quebra-cabeça. Eu não vou dizer o nome de todos os espíritos que falaram das ideias, mas vou falar alguns. Por exemplo, começou assim, ó. Agora, caros amigos, todos os vossos espíritos protetores virão trazer-vos o seu pensamento. Então, todas as pessoas que estavam lá participando da sessão mediúnica tinham um espírito protetor, e esses espíritos protetores iam começar a trazer um pensamento. Tu, médium, escuta e deixa o lápis correr seguindo as ideias deles, ou seja, não atrapalha a médium, deixa fluir. A primeira ideia: a medicina faz o que fazem os caranguejos espantados. Vamos levar essa reflexão para casa? Tem muito significado isso. Outra reflexão: por que o magnetismo progride? Magnetismo, né, que a gente vê no Reiki, na sessão de fluidoterapia, no passe, né? Olha só o que ele diz. Porque o magnetismo progride, e progredindo, esmaga a medicina atual, que é a medicina da época, para substituí-la em futuro próximo. Olha só o que o Espírito disse. Que um dia o magnetismo vai substituir a medicina. Tomara que o Conselho Regional de Medicina não veja eu falando isso aqui. Mas o Espírito Mesmer, que é o pai, né, dos estudos em magnetismo, disse que um dia as pessoas vão receber um tratamento igual lá no filme Nosso Lar. Mas olha que perigo. Estou com um diagnóstico de câncer, estou com um problema gástrico. Eu vou lá para casa tomar passe e não vou me tratar. Aí não, né? A gente não está nesse ponto ainda, né? A gente precisa das duas coisas. A guerra é um duelo que só cessará quando os combatentes tiverem forças iguais. Quem falou isso foi Napoleão, o Espírito de Napoleão. Forças iguais, material e moralmente. Então não são forças só bélicas, de bombas. A guerra cessará quando os dois lados tiverem forças iguais, material e moralmente. A igualdade moral reinará quando o orgulho for destruído. Muitas vezes o orgulho é fazer o que meus pais esperam que eu faça. Isso que eles esperam que eu faça está ancorado em que os avós deles esperavam que eles fizessem. E nem por isso eles não são pessoas sábias. Mas naquele ponto específico, vamos pedir a opinião de alguém? Vamos ver se é assim mesmo? Vamos ver se isso é bom para mim? As revoluções são abusos que destroem outros abusos. Mas esses abusos fazem nascer a liberdade. A doutrina dos espíritos é uma revolução que destrói abusos. Os abusos religiosos, das religiões que aprisionam, das religiões que não deixam a pessoa pensar, que sugam o erário das viúvas, como dizia, né? Que sugam as bolsas e os bolsos. O Espiritismo é a luz que se faz diante dos abusos da sociedade, que ainda pautada na força, vai mudar para uma sociedade baseada na justiça, no amor e na caridade. Para serem iguais é preciso ser irmãos. Sem fraternidade, nenhuma igualdade e nenhuma liberdade. Então, a fraternidade é esse sentimento de sermos irmãos em Deus. Não irmãos no meu clube de futebol, na minha igreja, na minha família. Irmãos em Deus. Não irmãos na minha cidade, no meu bairro. Não irmãos que têm gostos parecidos, né? Irmãos em Deus. E isso abrange toda a humanidade, né? Então, para encerrar, o espírito de Emmanuel, né? Emmanuel, que ajudava o Chico Xavier nas lides mediúnicas,
desencarnou como senador e reencarnou como escravo, experienciando as injustiças que podem ser feitas quando olhamos outro ser humano de forma desnivelada. A humildade é um sentimento que nos nivela. Quem olha alguém sendo superior em certos pontos, ele se sente inferior, e isso inibe, e isso causa desconforto, talvez não seja humilde. E quem também olha por cima, certamente não é humilde. Então, dentro desse entendimento de humildade, a fraternidade é esse sentimento de irmandade em Deus, que um dia regulará todas as relações humanas, entre os partidos políticos, entre as nações, entre todas as relações humanas. Porque isso é uma lei que rege a maioria dos mundos que desconhecemos. Nós que estamos situados num canto do universo, numa esquina de uma grande metrópole suja, aparentemente esquecida pelo poder público, mas não, nós estamos inseridos nessa comunidade, a qual nós somos convidados a participar da mudança dos nossos hábitos, a mudança dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, porque se eu não mudar, eu vou colher o fruto da minha falta de mudança, né? Gente, obrigado pela atenção, pela paciência e boa noite a todos.